Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim a palavra: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado por essa chuva que caiu sobre a nossa cidade. Obrigado também, Pai, pela reunião da manhã, e agora quando nós mais uma vez nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus. Pedimos que Tu venhas, ó Pai, com Teu bendito Espírito, trazer a manifestação da vida de Cristo. Nos dá, Pai, sabedoria para compreendermos a Tua palavra, para vermos algo mais da pessoa e a obra de Cristo. Pai Santo, esteja esclarecendo, Pai, o que Tu tens para nos comunicar, e nos edifica, nos vivifica pela Tua palavra. Tua palavra nos informa que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Tua palavra. Nós estamos diante de Ti, diante do terreno santo da Tua palavra. A nossa expectativa, Pai, é que Tu comuniques a Tua palavra de uma maneira que a compreendamos, e na força do Teu Espírito venhamos a colocá-la em prática. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, pela manhã nós vimos 2 aventais de folha de figueira de Adão. Claro que nós não analisamos essas folhas aqui literalmente. Analisamos 2 folhas hoje pela manhã sobre, uma delas é o caráter. Então nós analisamos como que uma pessoa, muitas vezes, ela pensa que por ter um caráter bom, uma pessoa boazinha, ela então vai ser salva. Não vai ser salva. Uma outra coisa que vimos também é a educação. A educação religiosa, sem a realidade da palavra, é um perigo terrível. Podemos ser educados na palavra, muitos têm sido educados na palavra e têm se tornado pessoas melhores, mas não significa que a educação religiosa traga regeneração. Isso são aventais que muitas vezes nós colocamos e nos sentimos bem. Quando uma pessoa começa a nos elogiar pelo nosso caráter, então nós sentimos muito bem, começamos a comparar, a nos medir com outras pessoas. Isso faz muito bem para nós, mas é um perigo terrível, né? Então, temos que sim conhecer a palavra, mas não apenas a palavra, mas o Senhor da palavra, porque se nós ficarmos conhecendo as Escrituras, nós não poderemos tocar a realidade do Senhor. Então tem que haver uma mistura de fé entre a palavra e o Senhor. Nós temos que ler as Escrituras Sagradas procurando a pessoa de Cristo, porque Ele está nas entrelinhas da palavra. Tudo que nós então lemos a respeito dele, temos que rogar ao Espírito do Senhor, para que Ele então torne as verdades da palavra, que em realidade espiritual é Ele mesmo, se torne algo bastante prático em nossa vida, para que nós venhamos viver uma vida da prática da presença do Senhor em nós. Então esses 2 aventais que vimos hoje pela manhã é muito perigoso: o caráter sem a vida de Cristo e uma educação religiosa sem a vida de Cristo. Tudo isso é muito perigoso. Hoje os seminários, faculdade de teologias espalhadas pelo Brasil afora, nós vemos uma fábrica de pastores que nunca experimentaram uma realidade de novo nascimento. Então são agregados à vida da igreja do corpo de Cristo muitas normas, muitos mandamentos que são mandamentos de homens, que não tocam em nenhum ponto a realidade da vida de Cristo na pessoa. Então isso também é um perigo terrível.
Algum tempo atrás, um reitor de uma universidade lá em Londrina, ele disse para um outro pastor, dizendo o seguinte: olha, eu estou ficando extasiado porque as igrejas têm mandado para nós aqui candidato a pastores incrédulos, que de fato não conhecem o Senhor. Quando nós começamos o estudo de teologia, bacharel em teologia e depois mestrado, irmãos, nós começamos com 36 alunos. Desses 36 entraram na faculdade com uma visão, saíram com outra. Por que mudaram? O religioso, ele sempre muda, é uma das outras capas de um outro avental que o homem coloca para então tentar cobrir ou encobrir a sua nudez, que é o pecado. E, irmãos, faculdade, ensinamento religioso, muitas vezes nos corrompe. Por quê? Porque ninguém irá conhecer a Cristo pela teologia sistemática, pelo estudo da teologia. Ninguém vai conseguir conhecer. Conhece o Senhor por revelação. O apóstolo Paulo, ele fez um curso de teologia muito bom, invejável. Paulo, segundo alguns estudiosos, aos 16 anos, ele passou até um bom tempo da sua vida, não sei quantos anos, estudando aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da lei da sua época. E nós sabemos da formação do apóstolo Paulo, um homem que de fato, ele mesmo testemunhou em Filipenses 3, era um homem irrepreensível na lei de Deus. Ninguém poderia achar uma falha na vida do apóstolo Paulo na lei de Deus, no Pentateuco, nos 10 mandamentos. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, nos Salmos, era um homem irrepreensível. Mas quando o apóstolo Paulo então conheceu o Senhor, o que aconteceu com todo o seu ensinamento? Ele diz que se tornou para ele um lixo inútil. Ele não está dizendo que a lei é lixo inútil. Temos que compreender, porque quando ele disse aquilo que, para mim, tudo que eu aprendi e conheci, para mim era como que esterco, lixo inútil. Mas Paulo não estudou aos pés de Gamaliel. O que Paulo estudou e aprendeu? Aprendeu o Pentateuco, aprendeu os 10 mandamentos, aprendeu sobre os profetas e as profecias. Mas o que adianta, meus queridos irmãos, nós temos um grande conhecimento bíblico e vazio da realidade de Cristo em nós? Paulo, quando ele teve o encontro com o Senhor, a vida dele começou como que do zero. A partir do seu novo nascimento em Cristo, ele sim, agora ele poderia ler e interpretar o Antigo Testamento a partir da vida de Cristo. Isso que ele fez, interpretou tudo para nós. Irmão, se você ler as 13 cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, você vai verificar cada detalhe fundamental e interessante sobre o Antigo Testamento revelado. Eu creio que se Paulo tivesse mais tempo, ele iria interpretar para nós, iríamos ter um comentário do Antigo Testamento a partir da vida de Cristo, porque ele era um perito no Antigo Testamento, agora com uma visão totalmente diferente. Ele sabia que Cristo foi aquele que cumpriu toda a lei por ele e também por nós. Nós não conseguimos cumprir a lei, meus irmãos. O único que cumpria a lei foi o nosso bendito Senhor Jesus Cristo, porque a lei só irá nos sufocar, né? E Jesus diz: cuidado com aqueles que atam fardo pesados e colocam sobre os seus ombros, mas eles nem com um dedo querem colocar ali, né? Irmãos, hoje nós vamos verificar mais 2 aventais, 2 vestimentas, que comumente o ser humano ele tem uma tendência de usar para de fato se defender ou para se chegar até Deus. Hoje pela manhã foi caráter e educação, e agora nós vamos analisar
boas obras e religião. Aqui mesmo em Gênesis, vocês observam no versículo 7, que quando os olhos dele foram abertos, para que os olhos dele foram abertos? Será que os olhos dele estavam fechados, de Adão e Eva? Não, estavam abertos, mas aqui foram abertos para uma realidade onde eles puderam ter um conhecimento deles mesmos, que eles se envergonharam. Então, quando eles perceberam que estavam nus, e essa palavra nus, ela é uma figura de uma vida pecaminosa. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram aventais, fizeram cintas para si. Aqui é o homem fazendo. Aqui começou todo o processo religioso de aventais. Fizeram aventais. Muitos buscam a salvação, meus queridos irmãos, no serviço que a pessoa faz. Ele crê que pode ser salvo pelas obras, como aqueles fariseus chegaram para Jesus e disse o seguinte, lá em João 6, 28, Senhor, que devemos fazer para herdar a vida eterna? O que nós devemos fazer? Qual que é o método? Qual que é o teu ensino? Se tem algo para nós fazer, nos mostre, porque nós queremos herdar a vida eterna. E eram homens religiosos. Mas o homem religioso, ele sempre está buscando novidades. Ele sempre quer realizar algo em prol do reino. Ele busca e está em busca de qualquer conselho. O que eu tenho que fazer para poder dar a vida eterna? Então Jesus diz para eles o seguinte: olha, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Vocês precisam de crer em mim, porque eu, disse o nosso Senhor, sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o ser humano, todo ser humano religioso, que não nasceu de novo, está sempre procurando algo para fazer por Deus, ou para Deus. Queridos irmãos, eu falo isso, eu já tenho aqui, já posso dizer que sou um ancião, né? Uma idade já bastante avançada. Nesse percurso de caminhada cristã junto com o Senhor, nós temos percebido, irmãos, quantos enganos têm sido trazido para o seio da igreja naquilo que concerne às boas obras. Irmãos, o homem tem uma tendência de querer fazer. Eu já conversei com muitas pessoas nessa minha vida, que eram pessoas assíduas na igreja, na denominação, eram obreiros e obreiras, muito bem vestidos, porque algumas comunidades dão para eles um uniforme para identificá-los. Esse aqui é o diácono, esse é um obreiro, esse é um obreiro. Agora, que obra que eles estão fazendo? Só que esses obreiros, quando são confrontados com relação à sua salvação, eles não têm certeza, não sabem para onde que vai. Mas agora uma pergunta: o que estão fazendo? Se reunindo dominicalmente, de manhã e à noite, durante a semana, nas células. Que mesmo em nossa cidade, irmãos, quantas pessoas nós temos conversado que frequenta, uns falam células, outros grupos familiares, já há muitos anos, que são pregadores. Mas quando nós começamos a conversar, porque, irmãos, não é dizer que nós somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Muito pelo contrário, se fomos escolhidos, porque éramos os piores. 1 Coríntios 1, de 26 até 30. Quando nós conversamos com algum pregador e pregadora sobre questões de fundamentos para a salvação,
Pessoas que são líderes de células, de grupos familiares, irmãos, pasmem, eles não têm convicção, não têm certeza de um elemento básico que é a salvação. Eles sabem que Cristo morreu numa cruz, eles sabem que Jesus Cristo é o Salvador, mas nunca experimentaram a realidade de ser filhos de Deus. Irmãos, porque quando uma pessoa se torna filho de Deus, isto é pelo novo nascimento, irmãos, o Espírito Santo a torna essa pessoa uma pessoa diferente. Ela não precisa fingir que é uma pessoa diferente. O Espírito Santo a torna ela diferente, dá a esta pessoa discernimento espiritual, dá a esta pessoa convicção da salvação fundamentado na palavra. Porque quando nasce uma criança, uma das primeiras coisas que os pais fazem é registrar no cartório o dia que ela nasceu, o horário, o nome e o sobrenome. É o registro do nascimento. Mas se nós pedirmos para essas pessoas apontar nas Escrituras qual é o registro de novo nascimento na palavra, elas não têm. E você, nessa noite, qual é o registro do seu novo nascimento nas Escrituras Sagradas? Será que você tem um que pode dizer, não, aqui está escrito, este aqui é o registro do meu novo nascimento? Porque para nascer de novo tem que morrer. Paulo disse assim, 1 Coríntios 15, 36, insensato, que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então para nascer tem que morrer, mas morrer aonde e como? Simples, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como grão de trigo para morrer, para produzir frutos, e Ele morreu na cruz do Calvário. Mas a mesma Bíblia que afirma que Cristo morreu na cruz, também afirma que o pecador também morreu com Cristo. Não ficou apenas na morte. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, nós morremos. Romanos 6,11, a Bíblia diz que nós temos que considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É algo que temos que levar em conta, mas não ficamos na morte. A Bíblia diz, num texto que nós conhecemos, Efésios 2,6, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é novo nascimento. Agora não adianta nós apenas sabermos disto, isto tem que ser em nós uma realidade, uma profunda realidade, porque, irmão, quando nós cremos nesta verdade, e se nós não cremos nessa verdade, Jeremias e Isaías vai dizer que nós nunca veremos a alva. Se nós não crermos como diz as Escrituras, nós nunca iremos contemplar a alva de um nascer de um sol lá na eternidade. Novo nascimento é muito sério, meus queridos irmãos, e aquele que não nascer de novo, foi Jesus quem disse, não pode ver o reino de Deus. Temos que levar em conta, temos que considerar a palavra do Senhor. Então, quando uma pessoa não nasce de novo, ela tenta de todas as formas realizar coisas para Deus, fazer obras para Deus, porque quando você faz algo de bom para alguma pessoa, você se sente bem. Por exemplo, existe uma religião, e todas as religiões têm as suas crenças. Elas dizem que através das boas obras, há um aperfeiçoamento através das boas obras. Você vai fazendo bem, você vai nos hospitais, você dá um sanduíche, você leva ali comida para as pessoas ali, então Deus vai te dando um aperfeiçoamento, porque em uma outra vida você vai ser uma pessoa melhor. Você tem que fazer boas obras até você se aperfeiçoar. Não é assim. A palavra de Deus nos mostra que Cristo veio a este mundo e morreu numa cruz.
E a palavra fala que nós ressuscitamos com Cristo, mas para que nós fomos salvos? Deus nos salvou para servirmos ao nosso Rei Jesus. Sabe essas boas obras? A palavra fala em Efésios 2:10 que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão ele preparou para que nós andássemos nela. Entende? As boas obras do Filho de Deus já estão preparadas pelo Pai, e nós vamos andar nessas boas obras, e vamos fazer, mas na suficiência que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Estão me compreendendo, irmãos? Então, é interessante que não tem como eu realizar alguma coisa para ter o favor de Deus. Lembra daquele texto de Jeremias, capítulo 13, versículo 23? Ele diz aqui algo muito interessante. A palavra, ela faz uma pergunta para nós. Jeremias 13, verso 23, diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Ele faz aqui uma pergunta. O etíope, você sabe que é aquele que nasceu lá na África, aquele bem moreno. Você acha que ele pode mudar a sua pele? Tem capacidade de um etíope mudar a sua pele? Não tem capacidade. Há alguns anos atrás, aquele Michael Jackson tentou mudar a sua pele, ficou parecendo um monstro. Que ridículo. E aí ele diz assim: e o leopardo das suas manchas? Tenta mudar as manchas de um leopardo, você não consegue. Não existe um antídoto, um método para mudar as manchas do leopardo. Então, essas duas coisas são duas coisas impossíveis de ser realizadas. Então ele faz uma pergunta: então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Porque este povo aqui, dentro desse contexto, eles criam que fazendo o bem, fazendo as obras de bem, eles seriam então aceitos por Deus. Deus não aceita aquilo que o homem faz fora de Cristo. As nossas obras têm que ser feitas em Cristo. Nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos pela preciosa obra de Cristo no Calvário, quando Ele foi levantado, quando Ele nos colocou ali, quando Ele tirou o meu e o seu pecado, fazendo eu e você um homem santo, uma mulher santa. Mas sem remoção do pecado, o homem quer fazer, e se sente muito bem fazendo boas obras, porque quando você ajuda uma pessoa, você não... Qual é o teu sentimento? Ai, que gostoso. E a pessoa te elogia tanto: olha, que maravilha é você. Você é uma bênção. Ai, como eu precisava. Então eu estou me sentindo útil. Então é Deus que está me usando. Às vezes não é. Porque, irmãos, todas as nossas obras que nós iremos realizar em Cristo, e que muitos estão realizando hoje, a glória vai para Deus. Vai para Deus. Salvação pelas obras é um evangelho fabricado pelo homem. Por isso há muitos evangelhos. O evangelho da salvação é único, ele é exclusivo. Há um evangelho que é fabricado pelo homem através das boas obras, que sufoca o homem. Por isso que existem tantos evangélicos vazios do evangelho, que são desanimados, já perderam totalmente o ânimo, porque eles estão fazendo, estão se esforçando e ainda são criticados. Então eu vou ficar na minha casa. Não é assim? Nunca nasceram de novo. Tentaram fazer, vamos imaginar aqui, se aquelas pessoas, quando Deus trouxe o dilúvio,
para o mundo antigo. Vamos imaginar que aquela arca tivesse muitos pregos, e aquele povo bateu na arca quando Deus fechou e fez vir o dilúvio, a água começou a subir, eles se agarraram ali, nos pregos da arca. Será que eles iriam se salvar? Chovendo 40 dias e 40 noites, em um ano, a arca flutuando sobre as águas? Eles iam morrer. No mínimo que nós iríamos aguentar ali seria uma semana, 2, sem comer, sem beber. Beber se podia beber água, mas não tem possibilidade de nós sermos salvos pelos nossos esforços, pelos nossos desempenhos. Não, irmãos. Foi um trabalho precioso que Cristo fez. Todo homem, toda mulher que tenta se salvar por mandamentos, por regras, eles vão se perder, vão se desanimar e vão cair para trás. Isso é o que diz o profeta Isaías no capítulo 28. Abra lá comigo, Isaías capítulo 28, vamos ler do 10 até o 14. A Bíblia diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali. Até para ler, parece que é meio assim cansativo. Regra, mandamento, regra, mandamento. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer, tem que fazer a barba, não pode rapar a perna, não pode, sufoca. Aí ele diz assim, versículo 11 e 12: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. A questão está: mas não quiseram ouvir. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, mas não quiseram ouvir. Então aqueles que não querem ouvir, a palavra de Deus será para eles, no versículo 13, assim pois a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ficam presos, tentando realizar algo para Deus, mas eles ficam ali totalmente sufocados, desanimados, angustiados, numa busca por Deus. Mas eles não sabem que não é o Evangelho não é nós buscando a Deus, Evangelho é Deus buscando o homem. Isto é Evangelho. E aqui ele diz no 14: ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Se é um povo que domina, é um povo que é líder daquele povo. A palavra de Deus tornou para eles regra, 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 mandamento, mandamento, mandamento. Não pode, não faz, não é. Caiam para trás. A gente não consegue. Mas Cristo veio, irmãos, dizendo para nós o seguinte: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, essa carga religiosa que está sobre as costas de vocês. Vinde a mim, todos vós estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você está entendendo? Em Cristo nós temos o verdadeiro descanso, em Cristo nós temos um refrigério. Refrigera minha alma. Irmãos, que maravilha é sermos tocados pelo Senhor. Então, queridos, a salvação pelas obras é o resultado da ignorância espiritual. Eles normalmente, os que são habilitados para as grandes obras, sempre dizem assim: nós estamos realizando uma grande obra.
Que grande obra, irmão! Que grande obra que nós estamos realizando! A grande obra foi feita através da pessoa de Cristo no Calvário. Esta foi uma grande obra que alcançou o nosso espírito, está alcançando a nossa alma e também a redenção do nosso corpo. Esta é uma grande obra. E então Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus 2:2: como escaparemos nós se negligenciarmos, se ficarmos descuidados, se não nos importarmos com tão grande salvação? Como escaparemos? Queridos, então ignorância fala de uma vida de trevas. A salvação pelas obras é uma doutrina, vamos dizer assim, criminosa, porque ela cada dia mais nos afasta do Senhor. Criminosa. A salvação pelas obras faz você rejeitar a graça de Deus e estabelecer a sua própria justiça. Irmãos, o apóstolo Paulo, como ele sofria, ele não só sofria com relação ao seu corpo, porque o apóstolo Paulo apanhou bastante. Ele sofria por causa da igreja, ele tinha preocupação com todas as igrejas, e ele não considerava a vida preciosa para si mesmo, porque ele queria completar a carreira, que era pregar o evangelho, ser uma testemunha do evangelho da graça. Paulo estava dizendo, eu morro pelo evangelho. O que é o evangelho? É Cristo e a obra que ele realizou. Então Paulo, que me importa eu com a minha vida? Eu quero realizar a obra que ele me designou, eu morro pelo Senhor. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que talvez o apóstolo Paulo tenha sofrido era com seus compatriotas, aqueles que Paulo diz assim, eu não vou negar que eles conhecem a Deus, eles conhecem a Deus, mas não com entendimento. E Paulo diz assim, a minha oração a favor deles é para que eles sejam salvos. Abra, por favor, me acompanhe comigo no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Esses 4 primeiros versículos, eles são maravilhosos, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 4, ele está dizendo para nós, ele está como que compartilhando conosco algo que estava acontecendo na época dele, que também, irmãos, sucede conosco. Diz assim, Romanos 10, de 1 até o 4, olha só, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Presta atenção, eles não eram salvos, então Paulo orou para que eles fossem salvos, porque Paulo vai testemunhar agora no versículo 2 a respeito deles. Paulo diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, eles temem a Deus, eles servem a Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Aí ele fala por quê? Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo, irmãos? Não, porque eles tinham zelo por Deus, tanto é que eles procuravam de todas as maneiras fazer as boas obras da lei. E Paulo disse, a minha oração a Deus é para que eles sejam salvos. Eles têm zelo de Deus, eles falam de Deus, eles pregam a respeito de Deus, mas não com entendimento. Eles não sabem que Cristo já cumpriu toda a lei. Se Cristo cumpriu a lei, o que ficou para nós cumprir? Nada. Sabe o que nós temos que fazer agora? Obedecer à voz do Espírito do Senhor. E o Espírito, quando quer realizar algo através de nós, ele também não vai chamar qualquer pessoa, irmão, porque na Nova Jerusalém, disse o nosso irmão Romeu, eu também creio, porque está escrito, vai ter lá questão de galardões, pessoas que terão mais glórias do que outras, porque ele fala, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas.
Entende? Porque, preste atenção, uma pessoa que, o apóstolo Paulo, ou talvez muitos de vocês aqui que têm se aplicado ao Senhor, que têm vivido uma vida devocional com o Senhor, lido as Escrituras, tendo uma vida no Santo dos Santos e vivendo uma vida cristã que expressa Cristo, essas pessoas irão receber galardões diferenciados, porque no dia do juízo, todos nós iremos passar pelo tribunal de Cristo, não o tribunal de Deus. Tribunal de Deus é para receber a sentença, tribunal de Cristo é para nós recebermos os galardões daquilo que fizemos através do corpo, bem ou mal. Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Você tem praticado no Senhor boas obras? A tua vida é um espelho para as outras pessoas chegar e dizer o seguinte: não, eu posso aprender com o Cristo que habita naquela pessoa. Quanta dedicação, quanto esmero, quanta afinidade. Isso tem expressado através daquela vida. Então aquela pessoa é um exemplo de vida de Cristo. Mas não é assim. Paulo, imagina que, irmãos, Paulo sofria, porque olha, eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, porque eles desconhecendo a justiça de Deus, e a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho. O pecador pecou, tem que morrer. Então quando eu creio que eu morri com Cristo, a justiça de Deus é revelada na minha vida, como aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. O fim da lei é Cristo. Irmãos, que maravilha, graças ao Senhor, isso está escrito. Não temos lei para cumprir, porque Cristo é o fim da lei, mas para a justiça de todo aquele que crê. Isso é tão maravilhoso, meus queridos irmãos. Sabe por que eu disse que a salvação pelas obras, ela é um crime? Lembra que eu disse anteriormente que salvação pelas obras é de fato um crime? Sabe por quê? Porque as obras, salvação pelas obras, ela aniquila, em primeiro lugar, a graça de Cristo. Em segundo lugar, ela faz com que Cristo tenha morrido em vão. Vamos ler aquele texto de Gálatas capítulo 2, não o versículo 20, que nós conhecemos, mas o versículo 21. Gálatas 2, verso 21. O apóstolo Paulo, de uma forma tão linda, ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então Paulo, ele disse assim: não estou anulando a graça de Deus, porque se a justiça depender das obras da lei, Cristo morreu em vão. Então aqui está muito claro que a salvação não é pelas obras. Depois vocês leem Romanos 3, a partir do versículo 21 até o versículo 26, onde Lutero ali teve uma grande visão da justificação pela graça, muito interessante. Romanos 11:6, que vai dizer que a salvação é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Se é pelas obras, então a graça perdeu totalmente seu efeito. Mas, irmãos, vamos ver aqui um outro avental chamado religião. O que é religião? Hoje nós comentamos pela manhã. Essa palavra religião no aramaico significa religare. Religare é tudo aquilo que o homem faz para se religar a Deus, porque quem pecou foi o homem. Adão pecou. Então o homem acha que ele é que tem a competência, a capacidade de se religar a Deus. Ele nunca vai conseguir. Cristo é para o pecador algo inalcançável. Nós não vamos encontrar Cristo pela religião. O que é religião? Religião é todo o esforço do homem para se chegar a Deus. Isto é igual a religião. O que é evangelho? Evangelho é Cristo vindo buscar o homem.
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao nosso encontro, não é nós que fomos ao encontro de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, nós gostamos de fugir de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, Adão fugiu de Deus, foi se esconder. E graças ao Senhor, irmãos, que Deus não muda. Assim como Deus, após Adão ter pecado, não o abandonou. Deus foi atrás do homem e disse: Adão, onde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Sabia. O problema era que Adão não sabia onde é que ele estava. Agora ele estava no pecado, desobediência. Irmãos, mas que texto lindo, esse texto aqui é tão precioso. Deus foi em busca de Adão, e ali estabelece um princípio. Deus buscando o homem, a partir de Gênesis 3, é um princípio que estabelece todas as escrituras sagradas. A partir dali, Deus nunca deixou o homem, Deus sempre foi atrás do homem, entende? Ele veio atrás de nós. Quando alguém pregou para você o evangelho da graça, o genuíno evangelho, foi Deus indo atrás de você, usando aquela irmã, usando aquele irmão, para lhe alcançar, porque você é amado dele. A obra do Calvário foi por amor a você. Agora você pode rejeitar o amor de Deus, ou pode abraçar o amor de Deus, porque aqueles que rejeitam o amor da verdade para serem salvos, a Bíblia diz que o próprio Deus ele envia a operação do erro para que eles creiam a mentira. Então, queridos, religião também é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por muitos. Cada religião tem a sua crença. Cada religião tem a sua crença. Cada religião, agora evangélica, tem a sua doutrina. Agora, o povo do Senhor não tem doutrina, tem a doutrina. Tem um ensino, o ensino é o próprio Senhor Jesus. Nós aprendemos dele, não aprendemos de homens. Paulo disse: eu não aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 15 e 16. Então, mas queridos, e cada religião ela apresenta um dogma, mas a Bíblia apresenta para nós uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao nosso encontro. Lembra daquele texto? Talvez aqui muitos não se lembram, mas eu me lembro muito bem, que diz assim, em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que texto lindo, irmãos! Embora esse texto aqui se tornou chavão nos lábios de muitos religiosos, que não tem vida de Cristo. Então há uma grande diferença entre religião e evangelho. A religião tem sempre um profeta na liderança. O evangelho tem um rei, tem uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A religião ela enriquece os seus líderes, não é assim? No evangelho o seu rei abriu tudo por minha causa e por sua causa. Através daquilo que ele é, ele nos tornou tão ricos, irmãos. Volta aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler capítulo 8, versículo 9. Veja aqui. O nosso Rei Jesus, irmãos, ele abriu de tudo por nossa causa. Ele nos enriqueceu tanto, mas muitos já pensam que é riqueza material. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim a palavra: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós. Irmãos, quando é que ele se fez pobre? Sabe quando? Quando ele deixou a sua glória, quando ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma humana e foi reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou, ele se fez pobre, mas não foi por um acaso, foi por amor de vós. Para quê? Eu gosto dessa palavra, para quê? Pela sua pobreza,
vos tornasseis ricos. Irmãos, em que nós somos ricos? A palavra de Deus vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 2, 3 e 4, que na pessoa de Cristo estão ocultos ou escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, uma pessoa que tem Cristo, ela é a pessoa mais rica deste universo, porque ela tem em seu interior tudo. Você quer saber onde é que eu e você nós somos enriquecidos nele? Em Efésios capítulo 2, abra aí, Efésios 2, olha a partir do versículo 4, que interessante aqui, irmãos. Olha os depósitos da sua riqueza. Lembra que nós lemos lá que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Então a palavra de Deus não pode ser mudada. Deus não muda. Ele diz aqui, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, tem uma causa, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, Ele nos tirou de um tremedal de lama, de um poço de pobreza e podridão, e nos colocou numa posição de filhos, onde ali, irmãos, não nos falta absolutamente nada. Nós temos nele toda a riqueza, porque nós podemos contemplar então, iremos contemplar com os nossos olhos, um dia, Cristo na sua glória. Vai ser breve, meus irmãos. Esse dia vai chegar, irmãos, não tem riqueza maior do que essa. Um dia vocês vão ver. Nós estamos enfraquecendo, a lei da gravidade está puxando tudo para baixo, há uma força que nos puxa para baixo, mas nós vivemos na lei do Espírito, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte que puxa para baixo. A lei do Espírito nos levou para cima, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você foi justificado, o sangue do Cordeiro purificou você de todo o seu pecado, fez você uma nova criatura, um santo, um filho de Deus. Você é filho de Deus, um filho eterno. A morte não terá domínio sobre você. Por quê? Porque a força do pecado é a lei, e a palavra fala, Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então aqui não tem religião. Queridos, o que nós possuímos em Cristo? Mas eu não tenho nada de bens materiais. O que nós temos de bens materiais? Eu tenho um carro, o carro não é meu, me foi dado, é dele. Eu tenho uma casa, querido, você tem uma casa aqui provisoriamente. Até achei muito interessante, né? Que às vezes as pessoas falam, não, se você, como que você é um filho de Deus e não tem uma casa para morar? Eu tenho uma casa para morar. Mas você não é proprietário de uma casa? Não, eu não sou. E nunca vou ser. Mas como assim? Então você não é próspero? A minha prosperidade não vem deste mundo não, meu irmão. Mas então você paga aluguel? Pago aluguel. Então você é cauda? Claro que não. Estou ligado à cabeça. Irmão, se você tem dinheiro para comprar uma casa, compre uma casa. Se você não tem dinheiro para comprar uma casa, Deus vai lhe dar o dinheiro para você pagar o aluguel. Não fique preocupado com coisas de ter, isso vai lhe trazer perturbação. Porque Deus disse que, através de Paulo ao Timóteo, tendo sustento o que nos vestir, estejamos com isso contentes, estejamos felizes. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Olha que o apóstolo Paulo diz para nós aqui, queridos irmãos. Veja só que interessante. 2 Coríntios 6, versículo 10.
Parece aqui um absurdo, parece uma loucura, mas é uma grande verdade. Diz assim a palavra: entristecidos, 2 Coríntios 6,10, entristecidos, mas sempre alegres. Como é que você vai explicar isso? Que neste mundo nós vamos passar por provações, por tristezas, por grandes aflições, mas a alegria, que é Cristo, é o fruto do Espírito, habita em nós. Nós vamos ser entristecidos, sim, vamos chorar, lamentar, mas sempre alegres. É uma alegria, irmãos, que ninguém consegue tirar de nós. O que mais? Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, o que você tem? Nada tendo, mas possuindo tudo. E o que é esse tudo? Paulo fala assim: Cristo é tudo em todos os seus filhos. Percebe, irmãos? Então, religião não vai levar ninguém para o céu. Na religião, os homens se tornam hipócritas. Você sabe o que é hipócrita? É alguém mascarado, que mascara sua vida. Tem dupla personalidade, tem duas faces. É o hipócrita. Todo religioso é um hipócrita. Tem hipócrita muito requintado, tem aqueles hipócritas, né, que às vezes até nos impressiona. Então na religião tem o hipócrita, mas no evangelho só vai ficar aqueles que creram, que foram feitos santos. A Bíblia diz, irmãos, lá em Salmos 1, versículo 5, que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos, e nem os ímpios, onde se reúne o povo de Deus. Não suporta, porque imagina só, um pecador, quando vem para uma reunião do corpo de Cristo, ele está ali, mas ele vai sair dali muito incomodado. Às vezes, se é uma pessoa muito extrovertida, senta aqui, escuta a palavra, ele sai de cabeça baixa, porque a palavra entrou cortando. Ele sai assim: puxa vida, todos aqui me conhecem, porque pelo que foi falado, todo mundo me conhece. Não é assim? Porque quando a palavra de Deus ela é ministrada, pregada, o coração do homem, Deus desnuda, Ele esquadrinha os corações, e a palavra começa a penetrar, e a palavra começa a fazer a sua obra, a sua limpeza. Então a pessoa se fecha. Das duas umas: ou ela endurece, ou o coração dessa pessoa ela é amolecida. Por isso que a palavra fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, religioso não gosta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vergonha para eles. Abra em Jeremias capítulo 6, nós já estamos partindo para o encerramento. Jeremias capítulo 6, o versículo 10. Jeremias 6, verso 10. Olha que interessante aqui, irmãos. Ele faz aqui uma pergunta. Jeremias 6, 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? A quem? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Por que eles não gostam da palavra? Porque para eles é coisa vergonhosa. Não que a palavra de Deus é coisa vergonhosa. Paulo disse assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não nos envergonhamos do evangelho. Quando tem que pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho, seja para prostituta, seja para traficante, seja para bandido, seja para pessoa boa, seja para rico, seja para pobre, porque tem pessoas que escolhem as pessoas que vão pregar, visitam e só pregam para pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom. Eu já preguei para ricos, já preguei para pobres, prego para
pobres, prego para ricos, já preguei para traficante, já preguei para bandido, já preguei para assassino, já preguei para prostituta. Onde que o Senhor falar, vai lá e fale as minhas palavras, eis-me aqui, Senhor, para pregar, né? Então, queridos, não é pela religião que de fato nós somos salvos. A religião dá importância aos ricos e poderosos. O evangelho só é grande aquele que é o menor entre todos. Diferença muito grande, né? Jesus disse assim: você quer ser o maior? Vai lá para o final da fila. Quer ser o grande? Vai lavar banheiro. Quer ser o grande? Vai lavar pés dos seus irmãos. Queridos, nós temos que parar com essa mania de começar a dar glória para quem não tem glória. Eu tenho certeza, se aqui entrasse o governador, a nossa atitude seria toda diferente. Alguém aqui já ia procurar, ó, tem um lugar ali reservado para você, ó, vamos ali que etc. Mas por que às vezes entra a Dona Maria aqui dentro, nós não damos tanta importância? Sabe por quê? Porque nós fazemos acepção de pessoas. Cristo nunca fez acepção de pessoas. Aquele jovem rico: que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Vende tudo os teus bens, dá aos pobres, e depois vem e segue, terá um tesouro no céu. Ele saiu triste. Jesus falou: moço, vem cá, ô moço, vem cá. Mas olha, eu tenho uma outra maneira. Me segue, dá 10% só e está ótimo. Jesus não falou isso. E nem para os pobres também, para os seus discípulos. Se vocês acharam pesado o discurso, se quiser ir embora, pode ir. Aí Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não temos para onde ir, né? É o Senhor. Mas muitos, infelizmente, não gostam da palavra. Queridos, quer ser maior, seja menor entre todos. Isaías 41, 24, lembra daquele texto lá? Não precisa abrir, só vou citar aqui. A palavra fala: eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. E Paulo, em 2 Coríntios 12, 11, ele disse assim: eu sou apóstolo, ainda que nada sou. Não sou nada. Cristo é tudo. Irmãos, quando nós tivermos essa visão, nós vamos entender o que é evangelho. Irmãos, na religião, a mulher, ela é discriminada. No evangelho, o homem tem que dar a vida pela sua mulher, por ela, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Hoje em dia, né, está tão fácil os maridos deixar suas esposas, falando que aqueles se dizem ser cristãos. Hoje a igreja evangélica brasileira, ela é mais conhecida pelos seus escândalos nos lares, porque a verdadeira igreja começa na minha casa. Josué disse assim: vocês escolhem hoje a quem vocês vão servir. Se é Baal, servir a Baal, porque eu e a minha casa, minha esposa e meus filhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A igreja começa na casa. Aqui é o reflexo do nosso lar. Estão me compreendendo, irmãos? Então, religião é obra de quem? Do homem. Evangelho é obra de Deus. Religião é o que o homem faz por Deus. Evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. Religião é o homem buscando a Deus. Evangelho é Deus buscando o homem na pessoa de Cristo, e nos alcançou, e nos regenerou, e nos deu uma vida nova. Então, para que usar aventais de folhas de figueira? Para que usar um aventalzão assim? Eu pertenço à igreja tal denominação. Queridos, Deus não tem compromisso com denominação evangélica nenhuma. Ele tem compromisso com a sua igreja. Qual é a igreja de Cristo, irmãos? Será que é a Palavra da Cruz? Será que é Batista? Será que é Assembleia? Isso é denominação. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua igreja, com a sua noiva, com homens e mulheres que creram, que morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Esses são igreja. Igreja que está sendo aperfeiçoada pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos
pela Tua palavra, que podemos ler com liberdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. Continue abrindo os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua palavra de uma forma que sejamos tocados pelo Senhor. Pai, continue nos sustentando essa semana, Pai. Continue, Pai, caminhando diante de nós, sendo a nossa retaguarda. Tu és aquele que nos ama e no Seu precioso sangue nos purificou dos nossos pecados. Que tenhamos, Pai, uma semana guardados em Teu nome. Oh, meu Pai, graças Te damos porque Tu és aquele que tem sustentado-nos. A nossa vida tem nos guardado de tantos perigos e males. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui nesta noite e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Cristo. Amém.